Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Pereira, numa videoaula sobre meteorologia para aviação, para o curso de comissário de voo. Hoje vamos falar sobre calor e temperatura. É o capítulo 4. Esta é a videoaula 05, certo? Conforme comentei nas videoaulas anteriores, caso você não tenha assistido, para que você entenda este capítulo, é necessário que você assista aos capítulos anteriores, as videoaulas 01, 02, 03, 04. Esta é a 05. Então, todas as videoaulas de meteorologia aqui, até as demais que foram gravadas sobre CGA, teoria de voo, navegação aérea, foram baseadas no manual 58-11, tá? Então, nas videoaulas anteriores falamos sobre esses 3 capítulos aqui primeiros. Agora será o 4º capítulo, onde vamos falar sobre calor, e vou dar um complemento com temperatura, que tem a ver também. Aí nesta videoaula vamos ver o que é sobre calor, né? Ver aqui, ó, a definição de radiação, condução, convecção e advecção, e definir efeito estufa. E falar um pouco de temperatura para que vocês tenham uma noção melhor sobre o assunto. Começando. Calor e temperatura. Calor é a energia que o objeto contém em suas moléculas. Há mais calor em um iceberg do que em um copo de água fervendo, ainda mais que a temperatura da fervura seja mais alta. A razão é simples. O iceberg, embora mais frio, é muito maior. A temperatura é a medida da velocidade com que as moléculas em um objeto estão se movendo. O instrumento que mede a temperatura do ar é o termômetro, e o seu equivalente registrador é conhecido como termógrafo. Ou seja, o instrumento que mede temperatura, termômetro, e o que registra, termógrafo. Então, aquele macete que eu passei nas aulas anteriores, tudo aquilo que termina com metro aqui no final, todo instrumento que termina com metro, porque ele mede. E se termina com grafo, é porque ele registra. Então o termômetro, ele mede o que? Temperatura, porque de termo vem de temperatura. E o termógrafo, ele faz o que? Ele vai registrar o que? A temperatura, que vem de termo, de temperatura. Voltando um pouco agora naquela parte sobre calor. Aí talvez ficou confuso aqui. Há mais calor em um iceberg do que um copo de água fervendo. Bom, seguinte, calor nem sempre quer dizer que está quente ou frio. É isso mesmo. Calor é a energia que um objeto contém em suas moléculas. Mas por que você deve concordar que um iceberg contém mais calor do que um copo de água fervendo? A razão é simples. Muito simples. Pelo tamanho do iceberg e o volume de um copo de água fervendo, já dá para você ter uma noção. O iceberg tem mais calor. Por quê? Por acaso você consegue derreter um iceberg com um copo de água fervendo? Provavelmente não. Mas você consegue congelar um copo de água fervendo com iceberg. Porque se você jogar água quente lá, até que ele vai derreter um pouquinho ali, daqui a pouco vai voltar e vai congelar aquela água que você jogou. Ok? Então o iceberg tem mais calor do que um copo de água fervendo, porque tem mais energia em si. Temperaturas são coisas diferentes. Ok? Escalas termométricas. As escalas termométricas servem para expressarmos valores de temperaturas dos corpos. Em diversas escalas existentes, as mais comuns são Celsius, mais conhecida entre todas e mais usada na aviação. Grava isso aí. Aí tem a escala Fahrenheit e tem a escala Kelvin. Seguinte, quando perguntar na prova qual é a escala mais usada na aviação, você vai responder graus Celsius. Porque essa tabela aqui de Fahrenheit é muito usada pelos americanos. Mas, para a prova, você responde graus Celsius. A ANAC não exige a conversão de temperatura para os comissários de voo. Tá? Senão, vocês teriam que usar algumas fórmulas.
Caso fosse necessária a conversão de temperatura para o curso comissário de voo, seria aplicável esta fórmula aqui, mas fiquem tranquilos porque o manual de cursos da ANAC não existe essa conversão de temperatura. Tudo bem? Manual de cursos da ANAC para comissários, ok? Fiquem tranquilos. Mas, o que acontece? Eu vou dar somente um aviso. De repente você recebe uma escala de voo para voos internacionais, aí percebe que é um país que usa a escala Fahrenheit. Então toma cuidado para quando vê um valor muito diferente lá, não pensar que está frio ou está quente. Abaixe o aplicativo no celular ou imprima uma escalinha termométrica para que você possa ter uma noção do que está acontecendo no outro país. Está quente ou está frio. Por exemplo, você vê na escala lá 50 graus, só que 50 graus na escala Fahrenheit. E na escala Celsius é equivalente a 10. Você vai passar muito frio, você está acostumado aqui nas temperaturas comuns aqui no Brasil. Então, quando for viajar para o exterior, sempre procura a conversão de escala de temperatura, a qual pode ser feita através de de aplicativos. Agora vamos falar sobre inversão térmica. Ainda faz parte do capítulo sobre calor. A inversão térmica, também chamada de gradiente negativo, dá no mesmo, tá? É o aumento da temperatura com o aumento da altitude. Como assim? Vamos ver em desenho, é melhor. Aqui temos o fluxo normal e aqui deste lado temos a inversão térmica. No fluxo normal, de acordo com os capítulos anteriores, vimos que à medida que aumentamos a nossa altitude, a temperatura diminui. Aí, isto aqui é o fluxo normal, de acordo com o gradiente térmico padrão, 2 graus Celsius para cada 1000 pés, ou 0,65 para cada 100 metros. Mas, nem sempre a temperatura diminui com o aumento da altitude. Então, pode ocorrer a inversão térmica, que nada mais é que é o inverso do normal. Se fala que a temperatura no padrão diminui com o aumento da altitude, qual seria a situação inversa da padrão? Seria o aumento da temperatura com o aumento da altitude. Então isso acontece quando a camada de ar quente aqui fica sobreposta a uma camada de ar frio. Nisto, à medida que você vai aumentando a sua altitude, a sua temperatura também vai aumentando. Claro que até um certo ponto, né? Mas a inversão térmica é simplesmente o inverso do normal. Simplesmente isto aí. Radiação solar e radiação terrestre. A radiação solar ocorre durante o dia, quando o Sol aquece a Terra. Já a radiação terrestre ocorre durante a noite, quando a Terra se resfria. Ou seja, de dia, a radiação é solar. Só lembrar assim, se a radiação está vindo do Sol, é radiação solar. Se a radiação está vindo da Terra, é radiação terrestre. Mas é quando a Terra começa a perder calor, é que vira radiação terrestre, ou seja, ocorre durante a noite. Alguns discordam que não existe ali, toda radiação terrestre e tal, mas para a ANAC existe, ok? Então radiação terrestre ocorre durante a noite, quando a Terra se resfria. Falando aqui dos processos de transmissão de calor. Caem algumas perguntas aí, tanto para comissários como para pilotos. A prova de piloto comercial também cai. Aí as pessoas pensam assim, mas a prova de PC já está bem avançada? Não existe pergunta boba, ok? Para a ANAC tudo é válido. Então, existem 4 processos de transmissão de calor, os quatro principais, quer dizer, né? Que são condução, radiação, convecção e advecção. Aí aqui tem algumas diferenças entre eles que são primordiais aqui na prova da ANAC. E o aluno deve estar atento a essas diferenças. Vamos falar aqui primeiro da condução. A condução é o transporte de calor quando um corpo mais quente aquece um outro mais frio.
através de um contato entre os corpos. Observa aqui o exemplo de um isqueiro entrando em contato com a vela, né, e transmitindo o calor que estava na chama do isqueiro para a vela, que até o momento anterior estava fria. Então, a condução é quando você conduz um calor, ok? É só para associar. Você conduz um calor até um corpo mais frio. Processo de condução. Vamos colocar mais em prática aqui, ó. Veja bem aqui. Eu acendi esse isqueiro aqui, correto? Se eu não conduzir, se não entrar em contato os dois corpos aqui, não haverá a transmissão de calor, ou seja, não haverá a condução. A partir do momento que os dois corpos entrem em contato, é possível a transmissão do calor e a nossa vela aqui está acesa. Entenderam? É o processo que é a condução do calor. Através de contato entre os corpos. Essa frase aqui que pega na NAC. Aí temos a radiação. A radiação é o contrário da condução. É quando não existe contato entre os corpos. Ou seja, aqui temos um bom exemplo. O Sol e a Terra. O Sol aquece a Terra, mas não existe um contato entre esses dois corpos aqui, entre o Sol e a Terra. Se até se houvesse, explodir, ia pegar fogo, né? Então, o Sol aquece a Terra através da radiação solar. É um exemplo de transmissão de calor por radiação. Então aqui, ó, condução, há contato entre os corpos. Na radiação, não tem destaque aqui, aquece, mas não tem contato entre os corpos. Exemplo, o Sol e a Terra. Existem várias outras maneiras de aquecimento por radiação. Bom, agora aqui temos mais dois processos aqui, a convecção e a advecção. É simples. A convecção é o transporte de calor no sentido vertical. O que é vertical? Assim, nessa posição aqui, ó. É o transporte de calor no sentido vertical. Ok? Para você associar, você pode associar com a coluna vertebral, que ela está na posição vertical. Ou seja, a convecção é o transporte de calor no sentido vertical. Por exemplo, quando a Terra, o nosso solo aqui, né, está aquecido, o próprio solo aquece o ar pelo processo de convecção. Agora vamos para o processo de advecção. Advecção é o contrário da convecção. A advecção é o transporte de calor no sentido horizontal. É só lembrar da linha do horizonte, a linha que divide o céu e a terra, que ela está na posição horizontal, deitada. Então é muito fácil de lembrar. A condução é quando existe contato, um contato entre os dois corpos, um corpo mais quente e um corpo mais frio, e transmitir o calor. A radiação, não existe contato entre os corpos, exemplo, o Sol e a Terra, ou seja, é um o contrário do outro. Aí temos mais dois aqui. A convecção é no sentido vertical e a advecção é no sentido horizontal. Um grande exemplo de transporte de calor aqui no sentido horizontal é o famoso vento. O vento, ele provoca a advecção também, ou seja, o transporte de calor no sentido horizontal. Vou dar um macete aqui que talvez ajude a memorizar essa tal de convecção e advecção. Lembrar que convecção é o transporte de calor no sentido vertical.
E a advecção é o transporte de calor no sentido horizontal. Então, se você escrever assim a palavra convecção com esta letra C desta forma aqui, com essas setas aqui, vai saber que convecção é no sentido vertical. E se desenhar, se escrever a palavra advecção com esse travessão aqui na letra A, então vai lembrar que a advecção é no sentido horizontal. E o mais típico ocorrer na advecção é bem comum ou ser o vento. Agora, para concluir este capítulo 4, vamos falar sobre efeito estufa. Também é chamado de efeito cobertor. É um fenômeno natural, não confundam, tá? Com aquele efeito estufa lá, que fala muito em jornal e tal, tudo mais. Mas esse aqui é um fenômeno natural em que a atmosfera evita que grande parte do aquecimento ocorrido durante o dia se perca para o espaço à noite. Em seu estado normal, ele é benéfico, pois sem ele, a temperatura média da Terra seria de 18 graus Celsius negativos, não sendo confortável para humanos. Seria isso aqui. O efeito estufa, também chamado de efeito cobertor, é um efeito que mantém a temperatura da Terra durante a noite, após o Sol se pôr. Tá? Então, senão, seria muito frio à noite, extremamente frio à noite e muito quente de dia, como acontece no deserto. Tá? Então o efeito estufa tem essa missão aí. Por isso que chama também de efeito cobertor. Porque o seu cobertor na sua cama, ele não esquenta. Ele não esquenta. Porque se o cobertor esquentasse, a cama pegaria fogo sozinha. Na verdade, o seu cobertor, ele mantém a sua temperatura. A sua temperatura corporal. Ok? E pode ver que o cobertor não é quente. A não ser que seja um cobertor térmico, elétrico, sei lá o que for. Alguma coisa assim. Mas efeito estufa é a mesma coisa, ele protege a Terra durante a noite para que evite a perda de calor devido ao pôr do Sol. Tá? O Sol vai embora, claro, se põe, quer dizer, e não temos radiação solar suficiente para aquecimento à noite. Então a Terra começa a perder calor. Ok? Aí. Pronto, chegou a hora dos exercícios? Vamos lá, que é hora de praticar. Começando. Número 1. Durante o dia, a temperatura do Sol aumenta pelo processo de... lembra o seguinte, durante o dia temos o que? Temos o Sol, então é radiação solar. Essa é a resposta, ok? Se caso fosse durante a noite a Terra perdendo calor, aí seria radiação terrestre, é quando a Terra começa a perder o calor durante a noite que não tem o Sol. Ok? Próxima. Número 2. A escala termométrica utilizada pela aviação brasileira é... essa deve gravar. Graus Celsius. Número 3. O processo de transferência de calor à distância sem contato entre os corpos, através de um meio rarefeito, é denominado... Aí você pensa assim, veja bem. Aí tem as alternativas aqui, né? Radiação, advecção, convecção e condução. Lembra o seguinte. Radiação, o Sol emite radiação à Terra, mas ele tem contato físico com a Terra? Não. Então é transporte de calor à distância, sem contato entre os corpos. Exemplo, Sol e Terra. Certo? Então, radiação é a resposta aqui nesse caso. Aí você fala, e como eu vou lembrar da condução, por exemplo, aqui na delta, né? A condução, você pode associar, infelizmente, com a condução do busão, em São Paulo, principalmente, nas capitais grandes, que o ônibus é muito lotado, tem muito contato entre os corpos. Certo? Próxima. Número 4. Em meteorologia, a palavra advecção significa... lembra aquele macete que eu passei para vocês lá? Não tenta ficar lendo alternativa aqui não, que só atrapalha a sua mente. Lembra aquele macete lá? Advecção, que eu fiz aquela letra A com travessão. Aqui, ó. Então,
esta letra A aqui de advecção, com esse travessão aqui, é para você lembrar que a advecção é transporte de calor no sentido horizontal. E o mais típico é o vento. Então, a alternativa que bate aqui é a delta. Próxima. Número 5. Em meteorologia, a palavra convecção significa não fica lendo a alternativa, só confunde a sua mente. Puxa o conteúdo na sua cabeça. Veja bem, convecção. Lembra que eu fiz uma letra C com umas setinhas aqui, a letra C bem grande de convecção? Então isso aqui é para você lembrar que é no sentido vertical. Durante a prova da ANAC, você também pode pegar um papel lá que eles vão fornecer, só basta solicitar, e você vai lá e faz o seu desenho aqui, do jeito que eu fiz aqui, ó. Esse é o macete para você não errar essa pergunta, porque eu quero que você passe, certo? Então, é no sentido vertical. Alternativa, Charlie. Próxima. Em meteorologia, o transporte de calor no sentido vertical, através das correntes ascendentes e descendentes, denomina-se... Ele só mudou a forma de perguntar, mas é a mesma coisa. O transporte de calor no sentido vertical é a mesma coisa, é convecção. Basta lembrar disso aqui. Se você desenhar uma vez, na próxima questão, se cai uma pergunta do mesmo assunto, e isso pode acontecer na ANAC, inclusive, você vai acertar. Ok? Alternativa, bravo, convecção. Número 7. O transporte de energia térmica realizado pelos fluxos dos ventos na atmosfera terrestre denomina-se... Olha a importância do desenho. Veja bem, isso aqui você deve entender que vento é sempre movimento horizontal. Será explicado no capítulo sobre ventos. Só que qualquer desenho que você fez aqui, você não vai errar, porque eu já coloquei a palavra vento aqui. Se você pegar este costume, você não erra. É isso que é o meu objetivo. É que você vai para a prova da ANAC com absoluta certeza que vai passar. E não vai tentar. Não existe tentativas. Eu tentar. Não. Você vai para passar. Certo? Número 8. Quando a temperatura aumenta, com o aumento da altitude, temos um caso de... Lembra o seguinte, que a condição normal é você subir, aumentar a altitude e a temperatura diminuir. Só que qual seria a condição inversa dessa normal? Seria você subir na altitude, né? Aumentar a altitude e a temperatura também aumentar, que é uma condição inversa. Então é chamado de inversão térmica, só que também é chamado de gradiente negativo. Então, alfa e bravo estão corretas. Ok? Até para vocês lembrarem que eu deixei isso aqui, ó. Fluxo normal, à medida que você vai subindo, a temperatura vai diminuindo. Agora, no caso que é o inverso dessa condição normal aqui, à medida que você sobe, encontra temperaturas maiores. Claro que isso aí é só até um certo ponto. Depois volta ao normal novamente, ok? Se a atmosfera se encontrar no padrão lá em cima. Número 8. Aqui a resposta está aqui. Número 9. Podemos afirmar que a radiação solar e terrestre é, respectivamente, radiação solar seria Sol aquecendo a superfície terrestre? Sim. E a radiação terrestre? Sol aquecendo a superfície terrestre? Não. Radiação solar é a Terra se resfriando? Não. Radiação solar é o Sol aquecendo a superfície terrestre? Sim. Vamos ver aqui agora. A radiação terrestre é a Terra se resfriando? Sim. Lembra que a radiação solar é quando o Sol aquece a superfície terrestre durante o dia. E durante a noite a Terra emite vapores, seria a radiação terrestre. Ok? Número 10. Fenômeno natural em que a Terra evita grande parte do aquecimento ocorrido durante o dia se perca para o espaço à noite, denomina-se... Lembra que eu comentei aquele tal de efeito estufa? Que é a mesma coisa de efeito cobertor. É a mesma coisa que o cobertor da sua casa faz. Ele evita que ocorra a perda de calor, a perda da sua temperatura corporal. Ok?
Então, Bravo e Charles estão corretas. Ok, pessoal, muito obrigado mesmo pela atenção. Até a próxima videoaula, que será a 06, onde eu vou falar sobre o capítulo de água. Fiquem atentos. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Ô, da poltrona. E das almofadas também aí. Trapalhões também é informação. Saiu pelo Brasil afora para saber o que o povo sabe. O senhor sabe quem disse: todo corpo mergulhado na água recebe um impulso vertical de baixo para cima, igual ao peso do líquido deslocado? Olha, compadre, esse negócio de poesia eu não manjo nada.